Hey there, Mr. Lucas Rocha aqui, seu professor de inglês, trazendo um tema para você hoje, Stories. Isso mesmo, já vai pegando o celular, abre o Insta aí, no, só que não, that's not it. Não vamos aprender sobre uma técnica gringa para postar stories bonitinho, é conteúdo de inglês mesmo. Então aproveita que você já está aí com o seu dispositivo, cara, se inscreve no canal, deixa o joinha, curte aí e vem comigo, fica aqui que tem um conteúdo bem bacana para você. Stories. Então essa palavra já faz parte do nosso cotidiano, né? Histórias, então pequenas histórias, né, que você compartilha diariamente. E olha só, alguém pode perguntar, né? Às vezes o Juninho sempre tem um Juninho ali que fala, my teacher. Isso é importante mesmo? Isso é importante na minha vida? Isso é importante para o aprendizado? Eu consigo aplicar isso realmente? Então, olha só, realmente é muito importante, eu já vou te explicar por quê. Histórias fazem parte da nossa vida, histórias fazem parte de conversas e diálogos. O que é um diálogo? Você está ali trocando ideia, conversando com a pessoa, surge um tema e ela compartilha uma experiência e você também vai falar uma história, você vai lembrar de alguma coisa que aconteceu, que foi engraçado, que vale a pena ser compartilhado. Então, a todo momento a gente usa de histórias. E o que você vai aprender nessa aula aqui é how to share and how to create. Como compartilhar e como criar histórias. Vou te dar o passo a passo. Às vezes você está pensando, mas eu sou iniciante ainda. Cara, foi pensando em você que eu fiz esse conteúdo. Eu sei que você não tem um vocabulário muito extenso, mas para começar a sua comunicação, eu vou te dar os passos certos. Então, quais são as perguntas que você precisa responder quando você quer compartilhar algo com alguém de forma assim direta e assertiva, sendo que você não tem muitos recursos ainda? Número 1, storytelling. Então, nós vamos aprender que é uma técnica de como contar histórias. A gente vai passar por 4 passos que são bem simples, bem tranquilos, para você conseguir contar a sua história. E para isso, eu vou passar por cada um deles, já exemplificando, já contando a minha história, o desafio, como que eu aprendi a falar inglês. Então vamos lá. Primeiro passo, background. O que é o background? Cara, background é o contexto, né? É o pano de fundo. Você está construindo ali para a pessoa entender do que se trata, do que você está falando, né? Eu não sei se você tem um amigo assim, eu tenho alguns, aquela pessoa que chega em você e tá falando ali, cara, eu tava lá e de repente aconteceu isso e já começa a rir assim do nada e você fica super sem graça, não sabe se rir junto, não sabe se pergunta como que é a história, me conta de novo, não entendi, fica sem graça. Então você precisa contextualizar e para isso você vai falar como você era, how I was. Então no caso estou falando a história minha, pessoal, como que eu era? Então, cara, eu era um adolescente, né? Tava ali de boa, vida social, tava vencendo já a timidez, tranquilo, de repente recebo a notícia que eu tenho que mudar de país. Surprise! Vou para um país de fala inglesa, não sei falar a língua. Oh boy! Esse é o meu contexto. A pessoa já fica assim, cara, e aí, o que aconteceu? Você vai para o segundo passo que é my pain, minha dor. My pain, segundo elemento aqui, minha dor, no pain, no gain. Você, fanático de academia, eu tenho certeza, se não tiver uma tatuagem, tem uma camisa, ou já postou essa frase no seu Instagram. No pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Então, o que você precisa falar nesse segundo elemento? What I did not like. O que você não gostava? O que te incomodava? O que causava dor mesmo? No meu caso, cara, estava na adolescência, então fui para um país que a cultura é diferente, pessoas diferentes, a língua era diferente, eu precisava me comunicar. Então eu não suportava ter que ir para a escola, ter que sair para os rolês e chegar lá e ficar só olhando para o tempo. Não consegui entender, né, nem metade do que as pessoas estão falando, não consegui expressar aquilo que eu queria falar, andava com um dicionário debaixo do braço, então era extremamente limitado. E eu não gostava disso, eu queria ter liberdade para eu fluir e continuar ali com minha vida social ativa. Terceiro ponto, turning point. E o que precisa acontecer? Turning point. O que é turning point? Ponto de virada, uma chave. E aí você precisa falar what happened. O que aconteceu? Qual foi a atitude, decisão que você tomou para mudar, para virar esse jogo? Então,
Então, qual foi a decisão que eu tomei? Cara, vou sair só com nativo. Na época eu saía muito com brasileiro, português, que era a zona de conforto. Vou sair só com nativo, vou sair com a galera pro rolê, vou conversar, vou passar vergonha, mas eu vou conseguir aprender esse negócio e vou alcançar a minha liberdade. Então, esse foi meu turning point. Quarto passo, living the dream. Living the dream. Vivendo o sonho. Essa é a melhor parte que você enche a boca para contar, porque você vai falar como que é agora. How it is now. Como que é agora? Depois que você tomou essa decisão, essa atitude, qual foi o resultado? Porque as pessoas às vezes querem trilhar o mesmo caminho que você trilhou e ela quer saber como que é agora. Então, cara, para mim foi fantástico, sensacional ter tomado essa decisão. Passei vergonha, teve as partes ali dolorosas, mas eu senti uma confiança, um orgulho de estar encarando o desafio que estava diante de mim e eu comecei a ter resultado, consegui a falar, reproduzir aquilo que eu já tinha absorvido da língua, falava do meu jeito, não falava da forma certa, sentença estruturada, mas as pessoas me entendiam e elas gostavam de mim, estava sendo aceito, fluiu pra caramba, foi muito bom. Então esse foi o primeiro, how to share, como compartilhar uma história. Segundo ponto, how to create. Então, como que você cria uma história? Topic number 2, a gente vai passar por alguns elementos aqui que toda boa história precisa. E junto com isso, você também vai aprender as keywords, palavras-chave em inglês que sem elas você não consegue comunicar de jeito nenhum, porque você não consegue fazer perguntas e nem entender o que estão perguntando para você se você não passar por essas palavras aqui. Ok? Vamos nessa? Are you ready? Tá pronto aí? Você agora, bola tá com você. Você, a partir de agora, você vai aprender, né, como criar uma história e você vai ser o diretor, roteirista, o cara, tipo o Quentin Tarantino, John Bon Jovi, o cara coreano lá do filme Parasita, né, ganhou o Oscar, cara. Olha que sensacional. Cara, não sei se você assistiu esse filme. Se não assistiu, assiste, porque vale a pena demais. E agora a galera vai assistir, né? Ganhou o Oscar, mas é o primeiro filme de idioma não inglês a ganhar um Oscar, que é a premiação mais importante, fora outros prêmios que ele ganhou também, e a gente ainda não aprendeu, não gravou o nome dele. Mas beleza, vamos nessa. Segundo tópico, how to create. Primeiro elemento que você precisa para uma boa história é o setting. Cenário. De novo, a gente volta aqui. Toda história precisa começar com contexto. Para isso, eu escolhi a palavra-chave where. Onde? Começa ali construindo a sua história. Onde? Where. Responde essa pergunta. Where. Vou criar uma história aqui agora. Where. Por que isso é importante? Você vira a pessoa e começa a falar para ela, cara, tava a 800 km por hora. Oh boy! Tá, isso é importante? Depende. Se você fala para mim, tava descendo a ladeira na mobilete, pô, isso é fenomenal. Agora, se você fala, pô, tava num voo, né, Brasília-São Paulo, aí é o normal, é tranquilo, não tem nada de extraordinário nisso. Então você precisa contextualizar where, onde, constrói o seu cenário. Construir o cenário, agora você precisa colocar pessoas, personagens principais, main characters, e para isso você tem que responder who. Who? Ouviu esse who? É em inglês mesmo, cara. Quem? Who? Quem? A pessoa que você está falando de história, who? Quem? Ok? Então você precisa mostrar os personagens, mostrar isso na sua história. E o terceiro elemento é o beginning. Toda história tem que ter beginning, middle, end. Começo, meio e fim. E o beginning, ele ainda faz parte do contexto que você está criando. Qual que é a palavra que você vai responder? When. When é quando. Então já respondeu onde, quem e quando. Quando que você vai começar a sua história? A partir de quando? No middle, no próximo elemento, o middle, você tem que mostrar o porquê. Por que eu comecei essa história assim? A pessoa, você deu o contexto e ela já está cheia de dúvidas, cheia de pensamento que vai acontecer. Então você tem que desenvolver sua história a partir do porquê. Why, ok? Why, é isso mesmo. Fala why igual goiano mineiro. Why, essa é a pronúncia. Por quê? Por que eu escolhi assim? Por que vai ser assim? Por que dessa história, ok? Respondeu isso, você pode caminhar para o fim. The end. E no the end, no end da sua história, você vai ter que responder which. Which. Which significa qual. Qual vai ser o final da sua história?
E já vamos aproveitar aqui para a gente diferenciar algo que causa dúvida, que é o which e o what. Porque você fala, né? Tem gente que pergunta, mas o what não é qual? Porque eu falo what's your name? Qual o seu nome? E você tá certo, mas a gente vai descobrir a diferença agora. What's your name é algo muito geral, cara. Eu pergunto qual que é seu nome, pode ser qualquer nome da galáxia esquisito que seu pai resolveu te dar. Então é qualquer um, é geral. Agora, which, vamos supor que eu tô com uma lista na mão que tem 3 nomes. Eu falo para você, which one is yours? Qual desses aqui é o seu nome? Tem opções definidas, é algo mais específico. A gente usa which, como no final você vai ter poucas opções ali, é which. Problem, 6º elemento da nossa história, problem, problema. E o problem, a gente responde o quê? É isso mesmo, o quê? What? O que acontece na sua história, criatura? O que acontece? Tem que colocar isso. Problem não é só algo negativo, é só um acontecimento, um evento que vai marcar a sua história para a pessoa entender o porquê, o que está acontecendo isso tudo. Então toda história ela tem que ter um elemento que vai causar, vai deixar a pessoa intrigada, para ela descobrir como que essa pessoa solucionou isso, o que vai acontecer agora. E aí nos leva para o último, que é solution. How? E a gente finaliza com essa palavra-chave how, como. Cara, como que você vai terminar? Tem tudo a ver com end. Como que você vai solucionar esse problema que você colocou na sua história? Como solucionar? Esse foi o nosso conteúdo, how to share, how to create stories. E eu quero deixar um desafio para você agora. Você pode treinar aí criando sua história, treine essas palavras-chave, pelo amor de Deus, você tem que ter isso gravado para você conseguir comunicar e entender o que estão te perguntando. E aí eu vou deixar um desafio para você, linkando com Stories. Se você quiser colocar aqui nos comentários, narrar, compartilhar uma história aí, de acordo com os passos que você aprendeu, faz isso. Ou se você quiser colocar no Insta também, de forma bem resumida, 15 segundos de Stories, né? Você vai levar 1 minuto, são 4 passos. Me marca lá, Lucas Rocha Teacher, que eu vou assistir com o maior prazer. Então, galera, vamos ficando por aqui. Thank you for watching. See ya!